Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet, isso mesmo. Acesse o nosso portal sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! O Visão Trabalhista em Debate de hoje, vamos falar sobre as lesões por esforços repetitivos, conhecido como a sigla LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, com a sigla DORT. Essa síndrome é um dos mais graves problemas de saúde enfrentados por trabalhadores. E para tratar desse assunto, recebemos a pesquisadora da Fundacentro, a senhora Thaís Helena de Carvalho Barreira. A Thaís que vai tratar o tema causas e prevenções da LER-DORT. Thaís, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com todos esses trabalhadores desses conhecimentos. E esperando a sua presença aqui, aproveitando a sua presença e homenageando a todas as mulheres que nos assistem, a todas as trabalhadoras. Um feliz Dia das Mulheres, por isso a cor da gravata rosa. Guilherme, fecha aqui a câmera, por favor. Guilherme, isso. Então, a homenagem a todas as mulheres desse Brasil. Que amanhã é o dia 8 de março, né? Sem dúvida nenhuma. E nós estamos gravando o programa, então a Thaís, a nossa representante das mulheres, a minha esposa que está em casa, um beijo enorme, a minha sogra, a minha mãe, as minhas irmãs, minha cunhada, a todas as mulheres desse país, que Deus abençoe e que continue nessa grande batalha que a mulher realmente faz a diferença. Vamos voltando ao tema do programa, Thaís. Thaís, você pode explicar aos nossos telespectadores, iniciando já a dúvida do telespectador, o que é a LER-DORT? Então, as LER-DORT, elas são duas siglas, né, que tratam de um conjunto de síndromes, de transtornos, de distúrbios no sistema músculo-esquelético, né? Então, são problemas que vão acometer os tendões, os músculos, os nervos, não é? Que fazem com que a gente movimente dedos, mão, braços, não é? As LER-DORT acometem principalmente essa região, né, das mãos aos ombros, mas também, se a gente pode estar considerando dentro disso, aquelas que acometem o pescoço, as cervicalgias e as lombalgias nas costas, não é? Agora, Thaís, como ela é contraída? Você explicou, deu a introdução, como ela é contraída? Repetição? Então, a repetitividade, ela é um dos elementos que vão levar esse sistema músculo-esquelético a um desgaste acelerado, não é? Porque todo mundo sabe, mas ele naturalmente ele envelhece, não é? Só que devido a alguns tipos de movimentos que são piores do que outros, que desgastam mais que outros, a repetitividade de movimentos, ou mesmo quando você tem que trabalhar com muita precisão, mas acaba tendo os braços elevados, por exemplo. Então, o que acontece? Essa musculatura está segurando esse braço para ele não cair, não é? E se fica muito tempo assim, sem pausa, não é? Para poder descansar, essa região acaba ficando toda mais tensa e se desgastando com mais rapidez, não é? Cansa mais rápido. É o primeiro momento do distúrbio, né? Você começa a ter um cansaço maior nessa região que está sendo sobrecarregada, que está sendo exigida em excesso, né? Depois que você começa a sentir dores, às vezes você pode já começar a sentir formigamentos, alteração de sensibilidade, aí você começa a sentir alteração de força, você já não consegue segurar um copo,
para pentear o cabelo, para escovar o dente, para pendurar uma roupa no varal, não é? Então isso vai começando a ser acometido. Algumas vezes também no momento do sono, o sono acaba por começar a ser interrompido pela dor. Então você vai agravando muito o sintoma. Então o que era uma dorzinha logo no comecinho... Você não dava nada. Você não dava nada, você fala, mas né, cansaço, hoje eu trabalhei demais, né? E passou. Às vezes faz lá alguma coisinha caseira, né? Toma um remedinho, passou. Só que esse é que é o cuidado que nós estamos aqui alertando, não é? Quer dizer, é preciso observar como é que você está trabalhando, como é que você está usando seus dedos, suas mãos, seus ombros, né? O que é que pode estar provocando essa dorzinha para você poder mudar a forma de trabalhar, para você poder mudar, agregar um apoio, que você não vai ter que usar tanto sua musculatura, fazer pausas para você não desgastar muito rápido, não cansar muito rápido, né? Porque o músculo cansa, todo mundo sabe que o músculo cansa. O que as pessoas não conseguiam entender às vezes é que ligado ao músculo tem os tendões. E os tendões têm uma lubrificação. Se você não dá tempo para o organismo repor essa lubrificação, ele também se desgasta e aí faz as tendinites, né, as tenossinovites, as bursites de ombro, né? E por aí vai, né? E por aí vai. A lerdorte também pode ser contraída devido à pressão psicológica? Essa minha pergunta é em cima, inclusive, nós estamos com um vídeo preparado, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que mostra bem isso, um filme espetacular, que nos dias de hoje é dado como exemplo. É mais ou menos isso, nós estamos vendo imagens do filme, inclusive, do Charlie Chaplin, desse movimento repetitivo. Queria que você comentasse um pouco em cima desse vídeo, Thaís. Então, a gente vê a atualidade de um filme como esse, né? O que acontece? Já naquela época, né, uma das formas gerenciais que a gente faz também, costuma fazer em casa, é dividir o que tem que ser feito em pedaços menores, né? Então, a gente vê que um só aperta parafuso. Ele só aperta parafuso. Aperta parafuso o dia inteiro, não é? Então, naturalmente, ele vai desgastar mais a musculatura, todo esse sistema músculo-tendíneo que aperta parafuso. Então, depois de um certo tempo, esses músculos, né, essa parte do corpo que está sendo exigida em excesso, vai começar a reclamar. É como você falou, no começo pode ser uma dorzinha. Depois essa dorzinha vai se intensificando e pode acabar trazendo outros problemas como alterações de sensibilidade. Mas o Chaplin foi muito feliz nesse filme, porque ele mostra que você vai fazendo aquilo e conforme você vai fazendo, é como se você se perdesse de você, automatizasse aquele movimento, tanto é que depois ele sai fazendo aquilo na rua, não é? Então a gente vê um pouco como que esses problemas musculoesqueléticos estão relacionados a outros que infelizmente também estão acometendo muitos trabalhadores, que são os problemas de saúde mental. Não é? Então a gente vê que ele começa a enlouquecer nesse tipo de trabalho. E hoje esse enlouquecimento, às vezes não é um enlouquecimento caricato que o Chaplin fez, mas é uma irritabilidade aumentada, uma ansiedade, uma angústia, um estresse, um sentimento de que não está bom, uma aflição, né? Eu sinto uma aflição, parece que as coisas não estão bem, e aí você não dorme direito, não é? Estamos recebendo em nossos estúdios Thaís Helena de Carvalho Barreira, tratando o tema lerdorte, causas e prevenção. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fique conosco, não saiam daí. E o telefone está tocando, que são as perguntas chegando ao nosso estúdio. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail, participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Estou entrevistando hoje a pesquisadora da Fundacentro, Thaís Helena de Carvalho Barreira, tratando o tema lerdorte,
causas e prevenção. Thaís, quais as atividades que têm a maior incidência da Lerdoft? Então, hoje até a gente brinca que é um pouco difícil a gente achar alguma atividade onde as pessoas acabam por não ser acometidas, né, por esses problemas. Por quê? Porque, de uma forma geral, essa pressão de tempo, né, essa aceleração do trabalho, esse aumento do volume de exigências que são colocadas, né, pelo trabalho para que as pessoas realizem mais em pouco tempo, elas estão por toda parte, né? E aí o que é importante a gente ter atenção é exatamente em cima de como é que eu posso impedir, né, o meu corpo de ser tão acelerado. Então, claro, né, a gente costuma dizer, grande parte das pessoas não tem como controlar esse ritmo. Esse ritmo é controlado, às vezes, por uma máquina, não é? É controlado, às vezes, quem trabalha com computador, o próprio computador tem lá seus sinais para acelerar o movimento das pessoas, o que as pessoas estão fazendo, tem o tempo de atendimento. Então, tudo hoje tem metas, né? Então, essas metas de produção, elas, em sua grande maioria, elas acabam estando acima do que se pode, do que a maioria das pessoas pode fazer. Por quê? Porque em grande parte dos trabalhos, elas foram estipuladas a partir da pessoa que consegue fazer mais, correr mais, realizar mais. Isso, às vezes nós mesmos falamos, puxa, nos surpreendemos com a gente mesmo, né? Falar, eu consegui fazer tão rápido isso hoje. Mas não é todo dia que às vezes a gente consegue fazer rápido. Só que depois que registrou aquele ritmo alto, aquele virou meta. Então, no outro dia, eu não estou conseguindo realizar, eu fico. Aí vem a depressão, aí vem a frustração, aí vem a irritação. Não sou capaz, né? Vezes, não sou capaz mais, eu não estou conseguindo mais. Então, a gente vê trabalhadores que choram de vergonha de não conseguir mais realizar o trabalho naquela velocidade, naquela intensidade que conseguia antes. E é importante que as pessoas entendam e conversem sobre isso. Porque uma coisa que está acontecendo que é muito grave, é muito triste, não pode acontecer. É as pessoas não conversarem mais. As pessoas têm tanta vergonha e se culpam porque não conseguem atingir a velocidade que atingiram antes. É verdade. Mas isso também é um sinal. Isso é um sinal de que o organismo já não está mais conseguindo produzir naquela velocidade. Isso é um sinal de cansaço. Sim. É um sinal de que é preciso ter pausa. Reconhecimento também. É um reconhecimento da sua limitação. Fala assim, não, eu não estou conseguindo realizar isso nesse ritmo, nessa intensidade. É verdade. Mas as pessoas, quando elas reconhecem eu não estou conseguindo, elas sentem culpa. Verdade. Como se elas tivessem agora vergonha de não poder realizar. E isso acaba muitas vezes sendo mascarado, não é? De várias formas. Porque também, às vezes, nos ambientes de trabalho, o medo de outros de virem a ter esse problema faz com que, às vezes, piadinhas sejam criadas, que hoje é conhecido como o assédio moral, né? O assédio moral. E a gente tem que combater o assédio moral, né? É muito difícil, né? Que é muito difícil, mas se a gente não conversar e não for igual com todo mundo, não é? Porque não é um é lerdo e o outro é rápido. O que é lerdo hoje foi muito rápido antes. Então, este é o processo. Então, o que está rápido hoje tem medo porque ele já imagina que ele vai virar lerdo amanhã. E o que está lerdo hoje sabe que ele já fez muito, que ele já deu muito de si antes. Então, como é que a gente enfrenta esse problema? Não é? Juntos, de mãos dadas, o lerdo e o ligeirinho. O ligeirinho que tem que perceber que ele pode estar causando problema para os colegas, porque ele está colocando uma meta que não é possível de ser, é impossível, ela não consegue ser mantida por muito tempo. Sim. Ele vai também parar de conseguir ser o ligeirinho. Certo. Então, antes dele deixar de ser o ligeirinho e os colegas
ficarem mal com ele por ele ser ligeirinho. E ele mal com os colegas também, porque aí começa... Os atritos, né? Os atritos naturais entre as pessoas. Então, é preciso compreender o que é que está acontecendo, sentar junto, conversar, dar apoio para aquele que está precisando. E ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio nas relações, né? Uma harmonia, não é? Porque para as empresas é muito mais difícil. Se for difícil para os trabalhadores conversarem, para as empresas é mais. Porque a empresa ela só vê os números, ela não vê as pessoas. É difícil uma empresa que converse com as pessoas. Isso é o ideal. Isso é o que tem que ser buscado. Se o grupo começa a conversar entre si, eles talvez tenham mais condição de levar um supervisor e de levar uma gerência o problema que está acontecendo com eles. E pensarem juntos o que é possível fazer, não é, para impedir que esses problemas que já existem se agravem, não é, e prevenir que novos problemas apareçam. Que dicas podem ser dadas para que os trabalhadores desconfiarem que possam estar com mulher? Então, é importante prestar atenção aos sinais pequenos. Normalmente, os sinais pequenos a gente deixa de lado. Não, os sinais pequenos mostram para a gente que tem alguma coisa errada. E aí, se a gente conseguir nessa hora parar, pensar, e por isso pensar junto com os colegas, que potencializa tremendamente qualquer ideia que pode se ter a respeito, tanto do que é que está causando e do que pode ser feito para impedir o problema, é o ideal, não é? Então, é a fisgadinha, a dorzinha, por exemplo, às vezes as pessoas estão tão contaminadas por essa aceleração do trabalho que levam isso para casa. E não percebem que já não conseguem segurar o copo, que trocam segurar as coisas com a mão, já pendura no braço, a bolsa, que vai abrir uma garrafa, em vez de abrir com a mão direita, já procura abrir com a mão esquerda. Entende? São sinais, às vezes são coisas pequenas, que a gente vai fazendo sem perceber. Então, é preciso ter essa atenção e olhar para o outro, né? E poder dar conta disso, às vezes avisar o outro. Escuta, você já reparou que você não está conseguindo mais abrir a torneira com a mão direita, você está abrindo com a mão esquerda? Você está com algum problema? Você está com alguma dor? As pessoas não têm mais conversado entre si, né? E isso é preciso retomar esse contato, esse apoio. Fundamental, né? Fundamental. Inclusive, como você falou da questão psicológica, né? Porque quando a gente se sente acolhido, não é com dor ou sem dor, mas tendo amigo, tendo um companheiro, tendo um colega de trabalho, a gente se potencializa, não é, enquanto ser, né? Causas e prevenção das lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho é o tema do programa de hoje, com a minha entrevistada Thaís Helena de Carvalho Barreira, pesquisadora da Fundacentro. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Participe do nosso programa, encaminhe as suas perguntas. E falar em perguntas, chega agora ao nosso estúdio uma pergunta de uma internauta, obrigado pela participação, Raimunda da Rocha, ela mora em São Paulo, e a seguinte pergunta, Thaís, é a seguinte: é verdade que as mulheres são as principais vítimas da Lerdort? Por muito tempo, inclusive, se acreditava que só as mulheres pegavam a Lerdort, né? E hoje, infelizmente, né, já se sabe que as Lerdorts não são doenças das mulheres, né? O que acontece em grande parte das empresas é que mulheres são recrutadas para trabalhar nas atividades finas, nas atividades que exigem precisão e movimentos repetitivos. Mulher é muito boa para fazer isso, né? Então, por esta habilidade diferencial das mulheres, muitas vezes, em muitas empresas, acaba cometendo as mulheres. Mas a gente viu já tentativas empresariais de trocar o efetivo feminino pelo masculino
e naquelas mesmas tarefas que as mulheres ficavam doentes, os homens também vão ficar doentes. Né? Então, o que a gente tem que estar prestando atenção não é se é mulher ou homem, mas é exatamente o que é que você está fazendo no seu trabalho. Agora, existe cura? Você tem algum segredo para que os trabalhadores que adquirem doenças motivadas pelo esforço repetitivo? Existe uma cura para isso? Então, realmente, se você continuar realizando a atividade que você vem realizando, que provocou a doença, só vai agravar. Tá. Né? E, infelizmente, essas doenças podem chegar a graus irreversíveis. Se acometem a parte neurológica, como a gente conhece, infelizmente, alguns casos que deixaram avançar demais a doença, né? Então é muito mais complicado uma cura nesses casos. Agora, se você pegar numa fase mais precoce, se você se afastar daquele trabalho que causou a doença, se você começar a prestar atenção nos seus movimentos, em fazer pausas, é importantíssima a questão das pausas, em diminuir o seu ritmo, em diminuir o volume de trabalho, né? A gente sabe, por exemplo, que Ler-Dort também é uma doença de muitos prestadores de serviço autônomos. E os autônomos acabam muitas vezes tendo mais dificuldade de controlar o volume de serviço do que aqueles das empresas. Porque nas empresas, às vezes, você tem um colega para rodiziar. Sim. E o autônomo não. Né? Você está no salão de cabeleireiro e você tem que fazer as escovas e você não tem assistente para fazer escova, você vai fazer as escovas. E puxando para o meu lado agora, também tem a questão do sindicato que orienta, que tem toda uma equipe preparada. Então, o autônomo realmente ele acaba sendo prejudicado porque não tem uma instituição por trás dele, dando uma assessoria, dando Foi muito importante você lembrar isso, Eduardo, né? Porque a gente falou da conversa entre os colegas e dos colegas e do corpo de funcionários indo conversar com o supervisor e gerente. O sindicato tem que ter uma participação importantíssima nesse contato. Não é fácil você reivindicar mudanças no seu local de trabalho ou no ritmo de trabalho que você está trabalhando, não é? Então, o sindicato, ele tem a força e ele vai ter os elementos necessários para essa negociação e essa discussão. Isso é muito importante, né? Agora, podemos chamar de cura, se assim você interpretar ou não, a ginástica laboral pode colaborar para amenizar os riscos do trabalhador de contrair a Ler-Dort? Então, a ginástica laboral não tem se revelado com tanto potencial assim de curar. Não é que é curar, né? O que acontece? Quando você tem aquela fisgadinha, aquela dorzinha, se você está nas fases iniciais, então você tem uma inflamação. É uma inflamação. Só que se você sai daquela atividade, se você muda aquilo que está causando a inflamação, então a inflamação cessa e não vai inflamar de novo. Não é? O problema é que se você não para de fazer aquela atividade que está causando a inflamação, novas inflamações vão surgir. E quanto mais repetitiva a inflamação, que é a recorrência da inflamação, quanto mais vezes inflamação, vai piorando, aí o tecido vai tendo problemas. Aí você começa a ter, de fato, uma modificação tecidual, e aí é mais difícil. Aí você chegou num ponto que cura. Agora, a ginástica laboral tem sido apregoada, né, como sendo uma panaceia para salvar os trabalhadores com dor. Não é. Toda ginástica, ela vai fazer o quê? Ela vai movimentar o músculo, vai melhorar a circulação sanguínea. Isso é importante. Todo mundo hoje sabe que exercício é muito importante. O problema é que a ginástica laboral, ela não tem sido utilizada, ela tem sido utilizada, de novo, com pressão, ela é coercitiva, ela é obrigatória e ela é feita, muitas vezes, no local pior que pode haver, né? Que é do lado da máquina. Então, se você está precisando ter pausa, se você está precisando sair dali, respirar, descansar, né? Então, a pausa vai ser muito mais benéfica se você, de fato, utilizá-la para uma recuperação que não é só física, mas é também mental e psicológica. Né? E a ginástica laboral, muitas vezes, ela é obrigatória e, inclusive, também com a meta, né? Você tem 5 minutos para fazer a ginástica, ou 3 minutos para fazer a ginástica. Os movimentos são obrigatórios.
A qualidade dos movimentos muitas vezes não é supervisionado. É diferente de você estar numa academia ou de você estar na sua fisioterapia, que você tem um acompanhamento, não é? Tem uma supervisão. Muitas vezes é um colega que é repassado a ele a tarefa de comandar a ginástica laboral. Então, não tem o olhar técnico para corrigir os problemas que podem estar havendo ali, né? Voltando um pouquinho na questão da importância do que o sindicato tem na vida do trabalhador, Thaís, no caso do setor metalúrgico, que medidas devem ser tomadas pelas empresas para combater a Alerdort no ambiente de trabalho? Você já citou algumas já, deu algumas dicas maravilhosas, inclusive. Que mais que podemos explorar Então, desse assunto? Os sindicatos vêm trabalhando já há bastante tempo com cartilhas explicativas, não é? Às vezes pesquisas revelando o problema, porque o problema, ele muitas vezes fica mascarado, como a gente falou. Então as pessoas não gostam de falar do problema, né? Verdade. Porque tem medo de serem também, do colega olhar torto para ela. Então, às vezes, uma pesquisa do sindicato pode acabar revelando o problema e aí sendo mais fácil de começar uma conversa a respeito do problema. Agora, não há dúvida, se essas doenças são causadas por fatores do trabalho, são estes fatores do trabalho que têm que ser modificados, que têm que ser revistos. E essa revisão tem que ser ampla, não é só o tipo de movimento, o tipo de posto de trabalho. É preciso, acima de tudo, olhar a forma com que esse trabalho está sendo organizado. Não é? Nós vimos o Charles Chaplin mostrando para a gente. Se você faz uma atividade, uma tarefa muito curtinha de tempo, se você só faz isto, não dá. Claro. Entendeu? Então você tem que fazer isso, aquilo, vai para outro lugar, trabalha outra parte do corpo, não é? Então você tem que prestar atenção nisso. Agora, o sindicato tem hoje recursos, não é, para fazer avaliações em conjunto com as empresas, com as informações dos trabalhadores, para repensar aquele trabalho e o que é que está causando a Alerdort no trabalho. Tá certo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. O papo estava muito bom, muito gostoso, uma aula aqui. Foi, na verdade, uma verdadeira aula que a Thaís nos trouxe, mas infelizmente temos que encerrar o programa e agradecer a nossa entrevistada de hoje, Thaís Helena de Carvalho Barreira, ela que é pesquisadora da Fundacentro, que tratou o tema Alerdort, causas e prevenção. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e fica agora suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu agradeço muito a oportunidade, novamente, de estar aqui, né? E coloco também a nossa instituição à disposição para retirar dúvidas, né? Também temos o nosso portal para acesso e ficamos sempre à disposição também. Já trabalhamos com o sindicato de muitos anos, né? Então, nós estamos à disposição para novos trabalhos. Somos parceiros. Perfeito. Obrigado a você, telespectador, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. Então, clique aí já, visãoemdebate@ig.com.br ou através do nosso portal, sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.